Bom, pessoal, tudo bem? Eu tive essa ideia com o Jorge, né, de gravar alguns pequenos vídeos para ajudar a galera a estudar, né, a orientar sobre alguns temas que eu acho importantes. E aí eu resolvi começar pegando alguns temas que a UERJ gosta de trabalhar nas suas provas, só para ajudar vocês na hora de estudar, ler um texto, enfim. A ideia aqui não é detalhar, tá? Eu só vou lançar algumas ideias chaves de alguns temas para vocês em casa, com calma, estudarem melhor. Bom, vamos começar então aqui pela história do Rio de Janeiro, tá? É um tema que a UERJ todo ano trabalha e é importante a gente ficar com alguns fatos históricos registrados, tá? Que fatos são esses? Eu coloquei aqui 3 momentos, tá, que eu julgo cruciais na história do Rio de Janeiro, para a gente começar a entender um pouco melhor o desenvolvimento da cidade. Começando aqui pela data de 1763, a gente pode destacar o que aqui? Que é o ano em que o Rio de Janeiro se torna capital da colônia, tá certo? O que na prática isso significa? Significa que a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro representa, entre outros aspectos, uma mudança do eixo econômico que antes estava no Nordeste para o Sudeste. Essa é uma primeira questão importante da gente aprender. Segundo, é que essa mudança para o Rio de Janeiro, para o Sudeste, ela também representa, de certa maneira, uma ida maior, gradativa, para o interior da colônia. A gente tem que lembrar que nos primeiros 2 séculos de colonização, essa colonização portuguesa ela ficou basicamente no litoral e no Nordeste. Quando ela vai para o Sudeste, em 1763, com o Rio de Janeiro se tornando capital, isso representa exatamente essa ida para o interior, né, esse deslocamento do litoral para o interior e uma mudança também do eixo econômico para o Sudeste. Lembrando que o século XVIII é o século do quê? Do ciclo do ouro no Brasil. Aquele momento que toda a riqueza extraída por Portugal daqui vai sair da região das Minas Gerais. E a capital ser no Rio era importante justamente pela proximidade dessa riqueza e também pela proximidade dos eixos aonde todo esse ouro era escoado para os portos, né, do Rio de Janeiro para depois ir para a Europa, tá? Então esse é um marco importante por conta disso. O segundo marco, que é 1808, é a data da chegada da família real portuguesa aqui na cidade. Por que isso é importante também? A partir de 1808, na prática, a colônia começa a galgar a passos mais rápidos o seu caminho para a independência política, tá? Por que isso vai se verificar? Porque a primeira coisa que Dom João, príncipe regente, vai fazer quando chega aqui no Rio de Janeiro vai ser decretar o fim do pacto colonial. Na prática, isso significa o fim daquele velho exclusivismo comercial entre metrópole e colônia. Então, a partir de 1808, quando Dom João abre os portos às nações amigas, leia-se Inglaterra, o pacto colonial perde o sentido. Então esse é um momento importante também, além de toda a transformação que o Rio de Janeiro vai passar, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista urbano. E por fim, em 1902, a gente pode destacar o momento da reforma Pereira Passos, a partir de 1902, que vai remodelar completamente o centro do Rio de Janeiro. Bom, vamos entender o que é a cidade nesse momento aqui, antes da reforma. O Rio de Janeiro ainda era uma cidade de feições coloniais, né, ruas estreitas, né, sofria muito com a questão do saneamento, com a questão da saúde pública, que era precária. A cidade era assolada por doenças como febre amarela, varíola, a peste bubônica. Então, tudo isso caracterizava a cidade naquele momento, tá? Era um lugar onde a população mais pobre, sobretudo a população negra, tá, que tinha sido escrava, muito dessas pessoas viviam em cortiços de maneira precária, tá, justamente por falta de política pública habitacional do Estado nesse momento.
Então a cidade é uma cidade caótica, tá? E num determinado momento isso começou a atrapalhar os negócios do governo republicano. E que sentido, né? Como a cidade era assolada por essas doenças, tá? Isso começou a afetar inclusive o movimento nos portos, tá? Muitos países, né, que mandavam seus navios para cá, para o Rio, para fazer negócio, tinha receio até de atracar o porto da cidade por medo dessas grandes epidemias, tá? Então isso começou a atingir diretamente os negócios do café. Nesse momento, o presidente da época, chamado Rodrigues Alves, ele vai conclamar o prefeito do Rio, Pereira Passos, a resolver o problema urbano da cidade, tá? Pereira Passos, então, ele vai tomar como modelo as grandes cidades europeias, principalmente cidades de Paris, de uma grande reforma urbana que tinha sido feita por lá. Ele vai tomar essa reforma como base e vai implantar aqui também na cidade do Rio de Janeiro. De que maneira? Né? Remodelando completamente o centro, abrindo vias largas como a Avenida Central, que hoje é Rio Branco, e para isso utilizando a política que entrou para a história chamada como política do bota abaixo. Para ele abrir a Avenida Central, ele teve que demolir centenas de imóveis entre residências e comércios para você implantar aquele projeto de urbanização. Então isso foi a reforma Pereira Passos, né? Que ao mesmo tempo em que remodelava a cidade do Rio de Janeiro, remodelava os portos para facilitar a prática dos negócios, no campo da saúde convocou também Oswaldo Cruz para desenvolver vacinas para eliminar essas doenças epidêmicas na época, tá? É na época também que a gente encontra a revolta da vacina, que representa esse momento autoritário do governo, tá? Que obviamente não tinha qualquer preocupação em informar a população do que se tratava, aquelas experiências de vacina que até então não tinha tido na cidade, né? E por conta de todo aquele contexto que o povo passava por uma questão de opressão, eles se revoltaram, né, em 1904, tá? Com a vacina obrigatória. Então tudo isso acontece ao longo desse marco aqui, tá? A partir de 1902. E aqui é importante a gente fazer o quê? Uma correlação com as reformas urbanas contemporâneas, com o que acontece no Rio de Janeiro hoje, que lembrem muito essas reformas do passado. Não é à toa, né? Os governantes de hoje e os governantes ao longo do século XX sempre tomaram o Pereira Passos como seu modelo de gestão. E assim foi feito também no governo César Maia, no governo Eduardo Paes, tá certo? Que seria aquela intervenção técnica aonde supostamente a política estaria de lado, tá? Então isso foi uma marca do passado, é uma marca do presente, na qual a gente verifica principalmente questões do que na geografia a gente chama de gentrificação, que é aquela mudança daquele determinado espaço, né, onde existia antes um perfil social de uma população mais pobre, e por conta daquela revitalização daquele espaço, que vai servir unicamente aos interesses da circulação do capital, vai passar a ser ocupada por uma população de renda maior, tá certo? Então é importante fazer a correlação entre esses dois momentos. Então isso aqui é um marco importante também da história da cidade.